Sabe aquela planilha que você tem no seu PPCP para fazer políticas de estoque e que você atualiza a cada 3, 6 meses? Essa é a sua ferramenta, né? E sabe aqueles problemas que você tem de rupturas de estoque em alguns itens e excesso? Bom, essas duas coisas podem ter uma relação. Se você quer saber a importância de digitalizar esse processo de planejamento de inventário e os resultados que você pode ter com eles, vem comigo que eu vou te mostrar. Hey ciborgues! Então, quando a gente fala de planejamento, muitas pessoas vão pensar em S&OP, planejamento de demanda, vão ir para esse lado. Se a pessoa é um pouquinho mais do PPCP, a pessoa vai ir mais para planejamento de capacidade, vendo as questões de produção. Mas tem uma coisa que ambos os lados sempre têm que lidar, que são os estoques. E esses estoques são algo que vem ficando cada vez mais caro para as indústrias, assim como a gente já viu em outros vídeos aqui. E é um tópico bem delicado. Fazer o planejamento de inventário em Excel, definir políticas de estoque, definir o quanto que a gente gostaria de ter de estoque, em valor, em quantidade, em Excel, é uma prática muito comum, muitas empresas ainda fazem isso. É uma das últimas coisas que são digitalizadas, mas isso tem um impacto muito forte no resultado, na operação da sua empresa. Então eu vou aqui listar para vocês alguns erros clássicos de quem faz isso através do Excel e limitações de fazer isso através do Excel, assim como mostrar a nossa solução para você automatizar esse processo e gerar mais valor, reduzir custos dentro da sua indústria. O primeiro item, que na verdade é uma limitação de fazer esse processo no Excel, é a segmentação da nossa demanda, segmentação dos itens. A gente trabalha com centenas, milhares de itens, muitas vezes a nível de produto acabado, semi-acabado, matéria-prima. Então são muitas coisas mesmo para lidar manualmente. E as empresas, muitas vezes, elas, nessas planilhas, elas vão ter ali, né? Você deve ter a sua classificação ABC e, eventualmente, uma classificação de frequência, uma PQR. E dificilmente você vai ter outras variações. Só que a estratégia que você vai ter para cada tipo de item, ela tem que ir um pouco mais além do que isso. Você deveria levar em consideração a criticidade de fornecimento, se esse item ele é nacional, se ele é importado, se o lead time é maior, se tem risco, né, de importação, assim como questões relacionadas à incerteza dessa demanda, variabilidade da demanda, variação de MAPE, né, o nosso erro de previsão. Então, todos esses fatores são coisas que normalmente passam batido nesses estudos e acabam ficando de fora de um processo que é muito manual, que é feito no Excel. Não tem como fazer isso com esse nível de detalhe para milhares de itens, né? O segundo ponto, que é a consequência do primeiro, é a defasagem dessas políticas de estoque. Elas ficam desatualizadas muito facilmente. Muitas vezes, quando você vai revisar a sua política de estoque lá depois de 6 meses, aquele item que era um item A já não é mais A. E você formou estoque pensando que seria um item A, ou que seria um item B, ou que até seria um item C que você jogou uma cobertura maior e vice-versa. Então, a gente ter um processo que não consegue responder a essa variação de demanda acaba sendo muito limitado. Fazer isso manualmente para milhares de SKUs, mais difícil ainda se a gente for depender só do Excel. O que nos traz ao terceiro ponto, que são premissas erradas de cobertura de estoque. Para a definição de políticas de estoque, a gente vê muitas empresas definindo políticas com base em quantidade, porque daí acaba dando uma simplificada, é a maneira como a gente vai levar para a produção, mas não em dias. E quem trabalha com cobertura em dias, muitas vezes pode estar trabalhando olhando a demanda passada. Então, o que a gente vendeu atrás e não a cobertura da demanda que virá. E se a gente tem sazonalidade, isso pode ser mortal. Então, são coisas que são utilizadas para simplificar o nosso processo, para poder fazer isso no Excel, mas que no final das contas acabam minando a saúde dos nossos estoques. E por fim, a gente tem a visibilidade. E a visibilidade é o que nos dá poder de tomada de decisão rápida. E daí eu lhe pergunto, você sabe qual que é o seu volume de excesso em estoque hoje? Aí é um pouco mais fácil, né? Mas você sabe qual que é o seu volume em excesso que você terá daqui a 3 meses, se você seguir seu plano de produção? E qual que é a viabilidade desse plano de produção? Você tem capacidade produtiva? Você tem espaço para armazenagem de todos esses itens que você está planejando? Então, você conseguir fazer simulações e definir o
que vai ser feito caso você não tenha disponibilidade, caso você não tenha como pagar por todo esse estoque que daria um nível de serviço ideal que você está vendo, que itens que você vai comprometer o nível de serviço, que itens que você não pode comprometer porque são cruciais para sua operação. Fazer esse tipo de simulação é muito importante e no Excel a gente não consegue. Então, olhando isso, a gente já chega à nossa conclusão, né, de que a solução para atender todos esses requisitos e para nos permitir melhorar a nossa saúde dos estoques, ela tem que poder automatizar todos esses processos de definição de políticas de estoque, segmentando a nossa demanda, os nossos itens, sejam acabados, semi-acabados, matérias-primas, assim como deve permitir simulações de cenários e visibilidade em termos de grana e volume, operação, dos cenários que a gente está simulando. Isso a gente consegue ter através do Aniplan. O Aniplan tem uma solução específica toda para esse planejamento de inventário, definindo as políticas de estoque, definindo o estoque de segurança com base em diversos cálculos distintos e projetando o nosso estoque, considerando também a nossa capacidade produtiva, porque de nada adianta a gente só trabalhar na teoria do que a gente gostaria de ter de estoque se não tem capacidade de produção, se não tem armazenamento, se não tem espaço físico para a gente colocar tudo dentro de casa. Então, gostou? Ficou curioso para conhecer um pouquinho mais de como é que essa solução poderia ser na prática, como que a gente poderia automatizar o processo de planejamento de inventário, de definição e atualização das políticas de estoque? Entre em contato com a gente pelo nosso site ou pelas nossas redes sociais e a gente vai te mostrar mais a solução e também ver como que ela vai resolver o seu problema específico. Beleza? Então curte, compartilha e até a próxima, ciborgues!